Queria te ouvir sobre mais essas duas revelações do Aguirre, Josias, porque ele está trazendo ali o lado B, o bastidor, se passando pela ótica, se fosse um filme ali, um filme da tentativa de golpe, se passando pelo olhar de Mauro Cid. No lado A, que a gente teve de notícias na época em torno desses dois casos, o que a gente pode ler desses bastidores trazidos pelo Aguirre? Esse WhatsApp, o submundo do WhatsApp do Mauro Cid, tem um valor historiográfico extraordinário, né? A gente vê como funciona o poder em Brasília, né? No mundo convencional, indiciados pela Polícia Federal só deveriam ter contato com o gabinete do Supremo dentro dos inquéritos, das ações penais. E quando o Mauro Cid pede socorro para o Sérgio Browne, que até hoje é assessor do ministro Dias Toffoli, ele percorreu ali no escurinho do Zap um universo paralelo que raramente é alcançado pela luz do sol. Só de raro em raro, como num caso como esse, em que o sigilo do Mauro Cid foi quebrado, né? E não foi por acaso que o Mauro Cid escreveu para o Browne, quando ele pressentiu que seria preso. Nem só de caneladas era feito o relacionamento do Palácio do Planalto com o Supremo durante a presidência do Bolsonaro. O Dias Toffoli manteve com o Bolsonaro uma relação de rara afetividade. Lá no início do governo, 2019, o Toffoli estava estalando de solidariedade, ele congelou o inquérito, as investigações contra o Flávio Bolsonaro, naquele caso da rachadinha. Então, é natural que a afeição contaminasse os assessores, que tinham entre as atribuições ali o agendamento de encontros entre os chefes, né? E as reações do assessor do Toffoli às aflições criminais do Mauro Cid são muito impressionantes, né? E sinalizam mesmo uma intimidade. Eu não acredito, não tem sentido, é um absurdo, tudo vai se resolver. Quer dizer, ele estava muito solidário com o Mauro Cid, aí prometeu até compartilhar essa preocupação do Mauro Cid com o Dias Toffoli e se ofereceu para intermediar a escolha de advogado, né? O Browne, agora procurado, diz que não chegou a levar o drama do Cid para o Dias Toffoli. Seja como for, era mesmo meio tarde demais, né? O Cid pediu socorro em janeiro de 2023 e no mês anterior o Toffoli tinha participado de uma conversa com o Bolsonaro, dezembro de 2022, poucos dias, portanto, antes da posse do Lula. O Toffoli teve uma conversa com o Bolsonaro, aconselhou o Bolsonaro a passar algum tempo fora do país. E o Bolsonaro deu ouvidos a ele, foi para a Flórida, todo mundo se recorda, né? Então, o Mauro Cid demorou a perceber que até a promiscuidade entre o devido processo legal e os palácios de Brasília tem limites, né? Então, ele recorreu ali ao Supremo numa época em que o próprio Bolsonaro já tinha caído em desgraça, né? Já não era possível socorrer nem o Bolsonaro, que dirá o seu ajudante de ordens, né? Então, mas isso mostra esse ambiente promíscuo que costuma vicejar nos subterrâneos de Brasília, né? Onde o devido processo legal se encontra com autoridades longe dos inquéritos, longe dos processos, o que não deveria acontecer, né? Josias já fez uma boa leitura dramática aqui dessas mensagens que a gente tem os prints na matéria do Aguirre. Vou até pedir para a gente abrir aqui para eu pedir também a opinião da Beatriz, mas o tom que o Josias dá ali para as mensagens é justamente o que fica impressão para a gente, né? O assessor do Dias Toffoli falando ali, não acredito, não tem sentido, quando o Cid manifesta ali o receio de ser preso. Aí o Cid responde, assim espero, estou com 6 inquéritos, e faz ali a referência de que 2 ele já tinha sido indiciado, sem ter feito absolutamente nada. Começar o ano com essa notícia é muito ruim, Beatriz Bula, é o que ele diz ali, e na sequência a gente vê o assessor do ministro Dias Toffoli falando absurdo, tudo vai se resolver, e o Cid agradecendo pelo apoio. As mensagens vão seguindo, mas é muito importante a gente olhar as mensagens diretamente para entender esse tom, e eu queria uma fala sua nesse sentido também da reportagem do Aguirre, Bia, puxando um pouco pela aproximação da época que o Aguirre trouxe aqui como contexto do Dias Toffoli ensaiando uma aproximação do Bolsonaro. Como que a gente teve isso na época e que fatorzinho a mais essas mensagens trazem agora para a gente fazer essa leitura? Eu acho que o Josias rememorou muito bem. Na época que o Toffoli estava na presidência do Supremo Tribunal Federal e o Bolsonaro tinha sido recém-eleito presidente,
ensaiou-se ali uma relação muito próxima, muito boa entre os presidentes dos dois poderes, a despeito de o Bolsonaro nunca ter mudado o discurso dele de ataque ao Supremo. E eu acho que era isso que chamava muita atenção, né? Que os presidentes de poderes mantenham uma relação saudável é o esperado em uma democracia. Agora, o Bolsonaro, ele sempre atacou o Supremo Tribunal Federal e as instituições de maneira geral, mas muito mirando o Supremo, como parte da sua tática política e tática de enfrentamento às instituições e de se colocar como o único, né, que estaria ali trabalhando a favor do povo e aí ele não precisaria respeitar a decisão nenhuma, né, de Congresso, de Supremo, no raciocínio e na narrativa dele, né? Ele não precisaria se sujeitar a decisão nenhuma dos outros poderes, porque afinal ele era o único interessado no bem do povo. Então, a despeito de ele manter esse enfrentamento muito claro com o Supremo, o Dias Toffoli, na presidência do STF, manteve essa boa relação com o Bolsonaro. E isso gerava muito incômodo, inclusive, até dentro do Supremo Tribunal Federal, por parte de ministros. Porque se você tem um presidente fazendo esse enfrentamento aberto, a instituição, a corte, ou seja, a democracia, o Estado democrático, como o nosso Estado democrático é formado, então como que você fica se encontrando em almoço enfim, tentando manter essa proximidade e que nos bastidores o Toffoli muitas vezes até se referia ao Bolsonaro como capitão. Então, assim, que era uma coisa que gerava ojeriza em muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, de ter esse tipo de relação, fazer esse tipo de referência ele não era mais capitão, ele era um presidente da República eleito e, como tal, tinha que respeitar as outras instituições, os outros poderes, como o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que, como o Josias falou, é natural aí que o Cid procure, portanto, um assessor do Toffoli. Não foi um assessor de um outro ministro, né? Foi o assessor de um gabinete onde o Bolsonaro tinha mais entrada mesmo, mas nem o Bolsonaro tinha mais poder da caneta, né? Que dirá, como disse Josias, o seu ajudante de ordem. Mas as mensagens são muito interessantes, elas revelam como funciona Brasília mesmo, né? Acho que o Aguirre, que falou que somos colegas de cobertura de Lava Jato, né, Aguirre? Cobrimos muito a Lava Jato, eu e ele, em veículos diferentes aí, mas fazendo as reportagens, quando tinha alguma quebra de sigilo e troca de mensagens, era isso que a gente via, assim, o funcionamento dos bastidores do poder, né? Como as pessoas vão buscando os seus canais ali de acesso. E, nesse caso, é o que você bem disse, Natália, é a ótica do Cid para o que estava acontecendo, para essa tentativa de golpe e ele tentando se salvar, né? Você vê que já era ali, ainda nem tinha acontecido o 8 de janeiro e ele já estava tentando se salvar, porque ele viu onde a coisa ia dar.